Bom dia, a paz de Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E é fato que o começo do ano não traz nada de místico, né? Nem o final, nem o começo de um novo ano traz alguma coisa de místico, alguma coisa de especial. Porém, o início do ano sempre é momento de iniciarmos novos projetos principalmente, na verdade, pela facilidade de nós fazermos um planejamento, né, de contarmos os meses, contarmos as datas. A gente tem isso muito claro com os planos de leitura da Bíblia. Então, assim também nós aqui no Caminho Proposto, a partir de amanhã nós iremos voltar para a primeira página do nosso devocional, é o dia a dia com Jonathan Edwards, e com a graça de Deus prosseguiremos nesse projeto o ano todo lendo e meditando nas verdades do Evangelho com o reverendo Jonathan Edwards. Então, o convite está feito, se possível adquira o devocional e nos acompanhe de forma mais atenta, de forma mais detida, eh, e também a leitura da Bíblia. Eu lhes confesso que estou ansioso para amanhã nós iniciarmos a leitura de Gênesis, finalmente, a leitura de Gênesis, já na expectativa de, com um ano, concluirmos essa leitura. Pois bem, passemos agora ao nosso devocional. O texto de referência de hoje é Romanos, capítulo 16, versículo 24, que nos diz assim: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Claramente uma despedida do apóstolo Paulo, né? Também aqui, ao se despedir, Jonathan Edwards, ele faz algumas recomendações. Leiamos. Queridos filhos, eu os deixo em um mundo mau, cheio de armadilhas e tentações. Só Deus sabe o que será de vocês. As sagradas Escrituras nos disseram que há poucos salvos e temos abundante confirmação disso pelo que vemos. Observamos que crianças morrem tanto quanto as outras pessoas. Multidões morrem antes de crescer e das que crescem, comparativamente poucas jamais dão boa prova de conversão salvadora a Deus. Eu oro a Deus para que se apiede e cuide de vocês. Forneça-lhes os melhores meios para o bem de sua alma e que o próprio Deus se encarregue de ser o Pai Celestial e o poderoso Redentor de sua alma imortal. Não negligenciem a oração por vocês mesmos. Cuidem de não fazer parte daqueles que abandonam o temor e detêm a oração diante de Deus. Orem constantemente ao Senhor em secreto e lembrem-se frequentemente do grande dia em que vocês terão de comparecer perante o tribunal de Cristo e encontrar ali o seu ministro, que sempre os aconselhou e alertou. Que bela exortação que ele dirige às suas ovelhas. E ele se despedia delas quando cai um cílio no meu olho. Ele se despedia delas sabendo que ficariam em um mundo mau, e por isso recomenda que elas orem e não cessem de orar, chegando a dizer, né, é muito interessante essa fala dele, que diante do tribunal de Cristo ele poderá constatar se seguiram ou não essa recomendação dele, se eles oraram ou não como ele as advertiu. E é óbvio que isso também nos cabe. As escrituras elas são claras, devemos perseverar na oração,
Todas as nossas necessidades, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Devemos orar em todo o tempo, em todo lugar. Eu tenho dito, a oração é o que existe de mais eficaz na vida cristã. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos rodeados de pecados, mas temos um Deus santo, poderosíssimo e perfeito e que nos ouve. Esse Deus nos ouve. Então, que loucura seria nós deixarmos de orar. Ainda mais quando compreendemos que Ele ouve as nossas orações por causa de um novo e vivo caminho que nos foi consagrado. Um caminho dezenas de milhares de milhões de vezes superior, mais precioso do que prata ou ouro. Preciosíssimo sangue de Cristo. É por isso que nós podemos nos achegar a Deus em oração. E essa também já é nossa mensagem para 2022. Que sejamos perseverantes em oração. Sejamos perseverantes na nossa vida de devoção e em, em tudo o mais que agrade e exalte nosso Todo-Poderoso Deus, seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor que nos ouve, que nos pode, Senhor que atenta para nós e sabe quão fracos, falhos e pecadores nós somos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que te revelas assim como um Pai amoroso, benigno, longânimo. Senhor, obrigado. Obrigado pela noite de sono, pela manhã, obrigado pela palavra de teu servo, obrigado pela palavra da Escritura, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por colocar diante de nós todo um dia. Obrigado por renovar as tuas misericórdias. Meu Senhor e meu Deus, perdoa-nos, Senhor, por sermos tão falhos na oração. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão inconstantes. Perdoa-nos, ó Pai, por sermos tão frios. Meu Senhor, e clamamos, não permitas que isso prossiga assim. Antes, ó Deus, dá-nos fervor na oração. Dá-nos, Senhor, prazer na oração. Dá-nos, Senhor, meu Deus, sermos contínuos, perseverantes, firmes, Senhor. Pois sabemos, ó Deus, sim, como o Senhor nos ordena, que todas as nossas necessidades devem estar diante de Ti. E quem poderia nos socorrer? E quem poderia nos livrar? Quem poderia nos sustentar senão o Senhor, meu Deus e meu Pai? Por isso nós pedimos, dá-nos esta disposição de dobrar os nossos joelhos, de buscar a Tua presença e de, em secreto, as portas fechadas, como diz o Teu Filho, nos achegarmos à Tua presença, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, Tua própria carne. Senhor, meu Deus e meu Pai, dai-nos esta plena confiança, descansados, confiantes, Senhor, como diz a Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e assim, sendo o sim ou o não, sabermos, estarmos cientes que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor
é muito mais sábio do que nós. Por isso nos submetamos, Senhor, à soberana vontade. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, desperta-nos, Senhor, e constrange-nos, ó. Não nos permita folgarmos em nosso desleixo, em nosso pecado. Senhor meu Deus, essa é a nossa oração esta manhã, no santo nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre, contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora, para toda a eternidade. Amém, Senhor. Eu abro o olho e vejo que estava falando fora do microfone, né? Eu espero que o áudio tenha saído bem, tenha ficado bom. Pois então, nos nossos motivos de oração de hoje, que eu os apresento justamente para que vocês tenham outros motivos para fazer a oração em secreto, nós vamos orar pelo ano que se inicia. Que o Senhor derrame as suas misericórdias, que nesse ano nós sejamos mais e mais piedosos, que sirvamos ao Senhor, aos irmãos de maneira mais disposta, que sejamos mais humildes do que fomos em 2021, se fomos, é meio complicado, né, dizermos que fomos humildes, seria uma soberba talvez, né. Que sejamos mais operosos, sejamos mais abnegados, que nós sejamos mais corajosos em compartilhar o evangelho mais e mais. Agora sim, o nosso objetivo de forma genérica, mas da forma mais clara possível de se dizer, mais e mais parecidos com Cristo. Clamemos ao Senhor e sigamos por esse caminho de aperfeiçoamento dia a dia. E na nossa oração diária junto, com o pessoal do Fundo Barnabás, no diário de oração do Fundo Barnabás, oremos pela família e pela igreja que se reunia na casa de um cristão, um jovem de 16 anos que morreu depois de sofrer queimaduras em pelo menos 60% do corpo. Ele foi atacado com ácido no estado de Bihar, também na Índia, né? Já faz 2 dias que nós temos orado pela Índia, hoje novamente, esse caso lá da Índia, para vocês verem como que a perseguição tem sido severa. Esse rapaz e sua família se converteram há 2 anos e realizavam cultos, reuniões de oração diariamente na casa deles. E era o rapaz, justamente o rapaz, quem liderava essas reuniões. A família acredita que o ataque foi realizado por nacionalistas radicais que já vinham alertando ele para parar com as reuniões. Então oremos, oremos pela família, oremos a família enlutada, oremos por este trabalho, é algo muito importante, o que esse jovem ele vinha fazendo, essas reuniões de oração, e e louvado seja também Deus pela perseverança desse rapaz que, mesmo em meio ao perigo, não cessou de orar e de buscar a presença do Senhor enquanto estava vivo. Pouco nós falamos sobre a oração, oramos que sejamos perseverantes na oração e vemos aqui, rapaz que em meio ao perigo não cessava de orar e nós, infelizmente, eh, em perigo algum, não oramos muitas vezes. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos constranja realmente a isso. E oremos pelos indianos, né, pela família, pelo trabalho, e que o Senhor console e que, a como diziam os cristãos primitivos, se eu não me engano, Tertuliano, que o sangue dos mártires, era a semente da igreja, e assim também, eh ali nós tenhamos
nós tenhamos um despertamento, nós tenhamos um avivamento, que a igreja do Senhor, ali naquele local, Bihar, Chastigar, em toda a Índia, que o evangelho ele floresça, ele se propague, ele vença, avance vencendo e para vencer, como é próprio do evangelho. Pois bem, meus irmãos, somente isso por hoje. Fiquem aí, façam as suas orações, eu farei aqui as minhas. Que o Senhor nos abençoe e até mais tarde para leitura e oração das Sagradas Escrituras.